Olá, olá! Antes de começar a cortar, vou preparar o molde, fazendo essa compensação aqui na pence, para que não falte tecido. Mesmo quando eu vou franzir, eu gosto de fazer essa compensação, porque aí eu não corro risco de que falte tecido, sabe aquelas coisas, né? Melhor sobrar do que, né, remediar. Na costura é assim. Vamos fazer aqui as duas alças que são separadas. Eu não vou fazer esse decote no central. Então aqui estão aqueles dois pedacinhos que eu recortei do molde. Eu identifiquei aqui onde é ombro, o que é frente, o que é costa, para poder passar para o papel formando uma única peça. Então, eu vou ter aqui a alça que vai sair diretamente da frente para as costas. Lembrando que é recomendado que você recorte essa alça no tecido enviesado. Aqui, como o tecido é escasso e como esse tecido tem um pouco de elasticidade, eu vou cortar no fio reto mesmo, tá? Olha, e outra dica, você precisa virar a alça assim para não cortar do mesmo lado, certo? Então não se esqueça. Depois, nós vamos entretelar essa alça. Eu vou utilizar entretela de malha, porque eu não preciso que fique duro, né? Eu só preciso que ela fique um pouquinho mais encorpada. Então eu uso entretela de malha. Aqui agora eu vou cortar o forro. Então eu fechei o molde. Eu vou cortar aqui a lateral para poder acomodar o molde no tecido. E agora prestem atenção que eu vou usar o mesmo molde para recortar aqui o forro. Eu estou usando o cetim cristal ou cetim lady, como vocês preferirem. Eu adoro esse cetim. O forro fica uma delícia, ainda mais no verão. Olha, depois eu vou fechar assim, ó. Mas fica comigo aí para você ver como é que eu vou cortar aqui. Eu só vou gravar aqui o corte porque eu quero que vocês vejam como é que eu estou fazendo, tá? 1 centímetro de costura. Costura é paciência, então assistam o vídeo até o final para aprender e ver como vai ficar linda a nossa blusa. Agora eu fecho aqui, vou tirar os pezinhos e vou colocar lá no final até onde eu cortei. Agora eu recorto aqui na lateral. Pronto. Olha, não deu trabalho nenhum. E vocês vão ver que vai ficar certinho com a blusa, com a tela da blusa, né? Eu não fiz aquela abertura frontal ali da nossa blusa, tá? Eu achei melhor fazer ela mais fechadinha mesmo, porque ela também já é bem vaporosa, né? Então aqui estão as alças entreteladas. A parte das costas eu abri, né, para fazer a abertura superior. Eu vou deixar uma abertura de 12 centímetros aqui. Eu fui lá e passei o ponto de embeber na parte da frente. Agora eu fiz o seguinte, eu coloco o forro aqui, bem acomodadinho, e eu vou puxar a linha para fazer o franzido, e eu vou comparando aqui com o tamanho do forro. E aí não tem erro, dá certinho. Depois, quando eu chegar no tamanho exato, eu amarro essa linha
que eu estou puxando. Distribuo aqui o franzido para ficar uniforme. Pronto, agora eu vou alfinetar aqui, alfineto a ponta, as duas pontas, e vou alfinetar o meio também. Então não esqueçam de fazer o pique no forro também, na blusa, na tela, né? E no forro. Encontro aqui o meio e eu vou lá na máquina passar uma costura de 1 centímetro aqui no cetim, para ter um parâmetro, para ficar bem uniforme. Já costurei, agora sim eu recorto o excesso aqui. Agora já passei também uma costura aqui, olha. Eu passei overlock e daí eu costurei bem em cima do sinal da overlock. E agora também eu vou passar uma costura de segurança aqui no forro, vocês já sabem por quê. Não esqueçam de fazer os piques na costura pro lado de dentro, para que não fique levantando. Então a gente corta e depois passa a costura de segurança. Pronto, olha, já passei a costura de segurança. Já passei também aqui a peça. É importante passar, viu? Faz uma diferença tremenda. Aí eu vou costurar as alças. Vou revirar e vou passar. Aqui estão as alças passadas. Não esqueçam de marcar qual é a frente e qual é a costa, porque senão dá defeito. Certinho? Eu já marquei aqui, eu fiz um cortezinho ali. E agora eu vou prender a alça embutindo aqui entre o forro e a tela. Ó, frente com frente. Eu abri aqui, levanto aqui o forro e vou acomodar a alça ali o mais próximo possível da costura. Vou alfinetar. Se você sentir mais segurança, você passa uma costura de meio centímetro ali entre na alça e na tela, porque daí você é só puxar o forro e a alça fica firme, né? Para dar firmeza na alça. Então agora aqui, ó, vou prender melhor, pra não correr o risco da alça dançar ali em cima. Então eu vou ter firmeza ali para costurar a alça que está embutida. Deem uma olhada se você está interessado em aprender a costurar. Eu vou deixar na descrição do vídeo o único curso online que eu recomendo, porque foi um dos cursos que eu fiz. Vou até a máquina, vou passar a costura na lateral, fazendo o acabamento também da cava. Prontinho, feito, a alça embutida, já costurei. Vou passar uma costurinha de segurança aqui também no forro. Agora nas costas, vou deixar uma abertura de 12 centímetros e descendo uma costura a partir dos 12 centímetros, uma costura de 1 centímetro. Depois eu venho, viro aqui e faço o acabamento da abertura da blusa. Aqui em cima eu vou decidir ainda se eu vou fazer viés. Então agora eu vou fechar aqui, vou juntar a alça,
venho com a alça nessa posição, deixo 1 centímetro de sobra ali em cima para eu poder fazer o acabamento. Direito com direito, coloco a alça nessa posição e alinhava. Vou mostrar de novo, ó. Deixei 1 centímetro de sobra para fazer o acabamento. Agora eu venho com o viés aqui pelo lado do direito, porque o acabamento vai ficar por dentro. O viés de 4 centímetros, eu dobro ele ao meio, costuro aqui e viro. Depois eu refilo e faço aquele acabamento. Também tem um vídeo no canal ensinando a fazer esse acabamento em blusa sem cava. Aqui eu vou ver ainda se eu vou passar um viés ou se eu vou dobrar assim. Como esse tecido tem um pouco de elasticidade, eu acho que dá para dobrar. Ó, então já juntei a alça lá em cima e agora eu vou juntar frente e costa. Como tem o forro, a gente faz assim, ó. Direito com direito. Pego esse forro e jogo lá para trás. Vou alfinetar, a não correr o risco, né, de costura cair, isso mesmo. O meu mantra de hoje é esse: paciência. Paciência, paciência. Gente, essa blusa, ela fica muito bonita e é muito fácil de fazer. Olha, já juntei, o forro fica embutido aqui na lateral. E a blusa está praticamente pronta. Eu vou fazer a barra. Falta fazer a barra. Eu vou fazer tipo barrinha de lenço, um pouco maior. Já volto. E olha só como ficou bonita a nossa blusa cava americana. Olha, só não deu para mostrar certinho porque a boneca é menor, né? Como eu disse, a cliente tem um manequim 52. Mas olha, dá para ver, né? Como fica. Olha que legal aqui a alça embutida aqui na lateral. Deixa eu mostrar as costas. Vou mostrar aqui o acabamento, ó. Que bacana. E tem um vídeo ensinando a fazer esse acabamento, tá? Um botãozinho diferente. A minha unha tá horrível. Mas tá aqui a blusa. Espero que tenham conseguido acompanhar certinho, passo a passo. Dúvidas? Entra lá no meu Instagram ou deixa aí nos comentários que eu respondo a todas, tá bom? Ah, deixa eu mostrar para vocês como ficou o acabamento aqui da alça, como foi feito. Vou mostrar aqui atrás também, eu acabei não mostrando o acabamento das costas por dentro, né? Deixa eu fechar aqui o botãozinho, dá para mostrar melhor. Olha, então eu dobrei a costura ali, eu abri a costura, né? E circundei ali, costurei ao redor, né? Da costura fechada. Então é isso, espero que tenham gostado da nossa jornada da regata. Esse é o modelo 4. Até o próximo vídeo. Tchau!